Agora são 8, quase 8 horas da manhã e tá em 5 graus. Dá uma olhadinha no carro. Ouviram? Salve pessoal, começando mais um episódio das nossas aventuras aqui no sítio. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. Compartilhamos um estilo de vida simples, diferente, porque alternamos temporadas aqui na roça, no interior, num lugar tranquilo, com uma vida bem movimentada, uma vida nômade como viajantes. Agora a gente está aqui e compartilha o nosso dia a dia, o que acontece. Para quem acompanha, sabe que a gente vem chegando de uma aventura rápida pela praia e chegamos aqui no sítio. Graças a Deus deu tudo certo, tá bem. Foram poucos dias, os animaizinhos estão bem. As galinhas aqui e o nosso frango, nosso galo, estão todos bem. E voltamos para as atividades. E tem muita coisa para a gente fazer por aqui. Bora acompanhar o que está acontecendo? O Fabiano, meu companheiro druida, como a gente chama aqui, já está nas tarefas. Afinal, veio o Daniel aí para dar uma força para nós, então eles estão lá para cima. E agora a gente vai colher uma pequena parte do que vai ser o nosso almoço. Olha só que coisa boa. Mas antes, o que eu queria mostrar e falar é algo que tem dado muito certo na nossa rotina, trazendo conforto e praticidade. São as peças, as roupas da Insider. Gente, tá sendo incrível, ainda mais quando a gente tem muitas tarefas assim, ó. Eu tô confortável. Com essa daqui, ó, é o look do meu dia. Mas tem vários looks lá no site. Por baixo daqui eu tô vestindo o top. Vou deixar aqui o modelo do top para você que gosta de top, gosta de coisa confortável. E pensa, depois de várias atividades, eu continuo seca. Ela não me dá a sensação de estar molhada. Seca rapidinho. No final do dia não tem cheiro a peça. Tá tranquila. Eu lavo assim, ó. Põe no varal rapidinho, secou. Visto, ela desamassa no corpo. E claro que tem desconto para você. Aproveita, ainda dá tempo. Mês de julho, cupom COMBINOMADES ou direto aqui no link com o cupom já incluso no seu carrinho. 15% de desconto com o cupom. Aproveita, invista em praticidade, você não vai se arrepender. Por isso que é maravilhoso ter um pedacinho de terra, poder cultivar. Em pouco espaço a gente já conseguiu plantar e colher. Mas tem muito mais espaço por aqui que dá pra gente fazer e produzir muita coisa. Olha só, aqui tá a nossa horta no caixote que a gente fez. Na verdade, a gente refez ela quando chegou, porque ela já tinha sido feita com o resto de madeira há uns 3 anos atrás. Aí a gente reformou ela. Quem acompanhou viu, a gente fez todas as etapas juntos. Inclusive, a última foi colocar esse bambu aqui e travar aqui embaixo, sombrite. Agora eu vou abrir para a gente colher algumas coisas e ver como que tá. Deu um pouco de trabalho para abrir a nossa tela ali, o nosso sombrite, mas isso tem ajudado muito quanto a geada, ao frio da noite e também o sol forte, né? Aqui eu acho que a dificuldade é porque tem 8 metros de comprimento. E tem uma novidade aqui, ó, que brotou com força nesse tempo que a gente estava longe, que foi o alho. Eu coloquei dentes de alho, um dentinho de alho em cada um. Na real, eles já tinham brotado dentro da geladeira. E vou fazer uma pergunta para você aí de casa. Será que vai dar o bulbo de alho todo? Quem tem experiência aí pode falar se vai sair aquela cabeça de alho? Ou vai ser só a parte verdinha? De qualquer forma,
Eu sei que dá pra gente aproveitar também as folhas. Parece muito com alho poró. E a batata já tá na hora da gente colher, olha só. Então quem sabe mais tarde a gente já faça isso. E aqui temos, não sei se é jiló ou se é a berinjela. Esse aqui é um dos dois. Ali o peixinho tá indo lindamente. Aqui cebolinha. Coentro tomou conta do espaço. Muito coentro. Aqui alho poró, que eu tinha plantado de sementinhas. Já estão assim. Salsinha, mais cebolinha. E aqui está a parte que eu falei do nosso almoço, ó. Couve. Olha o tamanho dessas folhas. Tomate também, já tá com bastante tomate, mas ainda tão verde. E tem mais nascendo aqui, ó. Tamanho desse tomate. E tem mais tomate escondido aqui. Olha quantos ali. Aqui também. Aqui a gente já plantou tomatinho cereja. Mas acho que vou ter que fazer mais um lugar para colocar tudo isso. Bem, bora colher aqui um pouquinho pro nosso almoço. E aí eu vou colher um pouco da couve, um pouquinho do coentro. E vou colher o peixinho da horta pra gente preparar também. A Oni tá cochilando. Eu vim pra essa parte aqui, ó, pra mostrar isso pra vocês. O que eu mais temia. O Tomezinho aqui, ó, se transformou em uma carretinha. Ah, não acredito. Olha só a quantidade de madeiras que o druida colocou. Isso para subir pouquinho, né? Lá pra parte de cima aqui da comunidade. Mas mesmo assim tô com dó do Tomezinho. Tô perdido. Até daria pra levar uma por uma. Só que é lá em cima, né? Se fosse descendo seria melhor. Aí descia rolando. E tá fazendo falta, né? Nossa carretinha. Antes da jornada de Kombi, a gente tinha uma carretinha que ajudava muito nos trabalhos da roça, né? A gente tinha um outro Uno, 94, vinho e a carretinha. Acabamos vendendo os dois. É, que ajudou também, né? Dar a saída, né? Foi bom. Foi bom. Deu um start. Aham, no nosso sonho que era viajar do Brasil até Alasca. Acabou sendo até o México, que foi lindo. Já tá bom já. Oh, e é bom sair, mas é bom também voltar, né? É. Desembolar o que tem pra desembolar, né? Uhum. Aí depois sai mais um cadinho. É isso aí. E pro pessoal que pergunta, né? Ah, mas como vai ser o sítio aqui, o espaço de vocês quando a gente sair? Gente, eu acho que não tem mais uma temporada tão longa como foi de 3 anos na estrada. Acho que 3 anos não, acho que no máximo aí mais um ano. Um ano e depois as outras vão ser mais curtas, né? Mas aí eu acho que tem mais uma de um ano direto, 1 ano e meio, talvez. Além disso, a gente tá com outras ideias aqui pra casinha de madeira e pra essa outra parte que a gente tá construindo de terra, né? Que vai fazer Também. de terra. Então, logo mais vem novidades. Estamos decidindo. Aham. Deixa eu levar esse trem lá pra cima. Vai lá. Vai que o dia tá passando rápido. É inverno. Não sei nem que horas vão. Ai, mas quase... Não sei também não. Até mais. Ai, papai.
Engraçado, com cheiro de gasolina. Deu ruim? Ah, coraçãozinho ficou como? Gente, olha só. Talvez vocês já tenham percebido aí em alguns vídeos aqui na roça, esse carrinho aqui, ó. Que é pra criançada que vem junto com os amigos aqui ter alguma diversão. Vou mostrar ele de pertinho pra vocês. E esse carrinho tem história, hein? Tem história não só conosco, mas deve ter outras histórias, porque a gente pegou ele num lixão, jogado lá de fora do lixão. E acabamos pintando ele. Ele tava sem as rodinhas, aí fizemos umas rodinhas de madeira. Isso há um bom tempo atrás. Dá pra ver que ele precisa agora também de uma restauração de novo. Mas é a diversão da garotada quando vem aqui. Só não anda. Aqui tá a entradinha pra floresta. Opa, o caminho. Aqui, ó. Quantidade de amoras. O pezinho ainda é pequenininho. Mas tá tudo ficando boa, ó, tudo vermelhinho. Já colhi algumas. E além de colher algumas também ficam para os pássaros, que aí eles já pegam antes, ó. Como essa daqui. E é bom também, né? E aqui tá, ó, a quantidade que eu colhi. Nossa, vai dar e sobrar. Aí eu compartilho. Uau, que perigo! Como fala em Minas, é só dar um susto na couve. Então a gente vai procurar a tampa aqui, achei. Fechar e um segundinho a gente volta. Já é o tempo de você deixar o like. Servidos? Vamos! Tá aqui nosso almoço simples, mas nossa, gente, tá com um cheirinho muito bom. Tá mesmo? Arroz, feijão. Feijãozinho tá aqui por baixo da couve. Tá escondidinho. Tá aqui uma linguicinha da roça, lá de Cruzilha. Abóbora. Ainda não é do nosso pé de abóbora. Não. Mas tem um ali que eu já plantei a semente que já brotou. Então logo mais. Tem coentro aqui. Pros que gostam, eu gosto muito. Só não tem o peixinho da horta agora, né? Não deu tempo. Não, porque tem alguém com a barriga que já tava roncando. Com certeza. E tá tendo muita tarefa hoje, né? Tá tendo. Então a gente vai almoçar aqui com essas coisas maravilhosas. E mais tarde, antes de encerrar esse vídeo, eu prometo preparar o peixinho da horta pra vocês verem como é, quem ainda não viu. Eita, joguei até na enxadinha. Opa! Olha o tamanho da cola. E pra virar, ó, nem usei a colher de pedreiro. Eu usei essa enxadinha aqui. Nossa, essa enxadinha salva. Essa massa o pessoal também usa pra fazer
esculturas, aquelas esculturas de jardim. A mesma massa. E tem várias outras, né? Aqui é a argamassa, tem, se eu não me engano, 3 tipos de argamassa. Eu usei da número 3, que é mais forte. Principalmente porque é área externa, né? Mas tem várias outras. Tanto argamassa tem mais 2, a mais leve. Mas tem várias outras receitas também. Às vezes com o que você tem aí, né? Aqui, ó. Tá o nosso espiral de flores. Não foram muitos dias longe, então não deu ainda para perceber nenhuma sementinha brotando. Afinal, a gente encheu isso tudo de semente de flores. Estamos esperando. Também plantamos alguns girassóis. Uns foram, outros já estavam meio que sofridos e tiramos. E vamos dar um tour com vocês. Opa! E por aqui a gente não para de inventar moda e coisas para fazer com as coisas que sobram das obras. Como agora eu inventei de subir. Ontem eu comecei a subir esse murinho assim que cheguei de viagem. A ideia aqui é fazer um jardim, mas um jardim mais alto, mais confortável. Pode parecer até uma loucura, mas aqui é o nosso tratamento das águas negras, da água da privada. No caso, uma que a gente tem ali dentro do chalezinho de madeira, é aqui, ó, de baixo, bem para baixo. Esse tipo de tratamento se chama bacia de evapotranspiração, ou BET. Na permacultura, a gente usa muito esse sistema de tratamento do esgoto, ou águas negras, como a gente prefere chamar. É um tratamento barato, simples e eficiente de ser construído e de fazer todo o processo também, né? Então, é comprovado. Já é o nosso segundo ou terceiro, acho, terceira bacia de evapo, né, de BET que a gente constrói. Já tínhamos feito em outros espaços, mais 2. E agora não dá para vocês ver como funciona esse filtro, porque ele está para baixo da terra. Aqui no caso ele tem para 4 anos que está ali. E ainda está muito eficiente, a gente não vê água na superfície, a gente não sente cheiro, a gente vê que ele está sendo eficiente porque lá dentro também não entope, não fica parada a água. E é bacana porque quando a gente fala em permacultura, a gente está falando de sustentabilidade. Então, esse tipo de tratamento é um tratamento também sustentável, afinal, a água ali que chega do esgoto, ela passa por várias camadas, vários filtros, entre eles o filtro de pneu, a primeira camada entra ali dentro de uma fileira de pneus, vedado praticamente, coladinho um com o outro, fechado. Ali dentro já dá para imaginar que as bactérias vão ali, ó, micro-organismo trabalhando para realizar a decomposição daquela matéria. E aí depois de um tempo, aquilo passa aos pouquinhos, né? Não de uma maneira que venha tudo para a superfície, mas passa pelos demais filtros, que é as telhas, que é os cacos de barro, né? De tijolinho, que vem depois também a brita, que depois vem a areia, que é mais uma das camadas, e por fim a terra. Então, até chegar ali naquela superfície, a água chega totalmente descontaminada e as raízes que vão se beneficiar disso, que é as plantas que a gente vai colocar ali. Claro que a gente não indica colocar alguma coisa que nasça para baixo da terra, como uma batata doce, que mais? Uma cúrcuma. Bem, pode ser que tenha alguém que faça isso, mas nós não. Preferimos tudo que a gente venha colher e comer para cima, tá? Porque aí também
Caso passe alguma coisa, não vai ser direto ali pra gente, né? Então, acho que a gente já falou da bacia em outro vídeo, lá no comecinho, quando a gente voltou da viagem aqui pro sítio, porque a gente acabou limpando essas partes da bananeira, que é uma das plantas principais nesse sistema de filtragem, porque ela puxa muita água. Muita água. Deu pra ver, né? Então aqui a gente chegou, tava lotado de banana, lotado de bananeira, porque banana mesmo ainda não vimos, mas bananeira tinha bastante. Acabamos de limpar ali, ó. Deixamos poucas pra gente conseguir fazer o controle, o manejo disso. E por mais que a gente tenha mostrado o desenho aí da Beth ou da bacia, pode ser que você tenha dúvida e falou, peraí, e aquilo ali, né? O que que é? São as paredes, eu esqueci de falar. A gente constrói antes, tá? Antes de fazer esse sistema, essas camadas de filtragem, a gente constrói uma caixa grande. A medida vai depender de quantas privadas tem na sua casa, quantas pessoas moram na sua residência ou no local onde vai ser construído, quantas pessoas vão usar. Então, a gente faz uns cálculos matemáticos, aí a gente sabe largura, profundidade e tudo mais. Ali dentro nada vaza, então essas paredes também são revestidas para que esse sistema de filtragem não ultrapasse para outras áreas. Então, caso dê algum erro aí na construção, não desespere, né, a pessoa de ter contaminado ali, não, porque isso está fechado. Se der algum erro, vai mostrar ali mesmo. Ali em cima vai começar a encharcar, vai sentir cheiro, aí a pessoa vai ter que desmontar. No nosso caso deu certo as 3 vezes, então tá de boa. Agora subi um pouquinho mais por conta de estética e porque eu tinha muito tijolinho, ó, que sobrou ali atrás, muito tijolinho. Então eu subi isso e aqui vamos ver que muda que a gente vai conseguir para estar plantando. Eu expliquei mais ou menos aí sobre o sistema de tratamento das águas do esgoto, né, das águas negras. Se surgiu alguma dúvida, se eu esqueci de alguma coisa, só perguntar, deixar aqui nos comentários. Agora a gente vai seguir para essa segunda parte, que é o acabamento daqui. Depois eu vou vir lixando os tijolinhos e vou passar tipo uma impermeabilização neles, um impermeabilizante, uma resina. Então, bora lá. E a internet hoje está aqui também para nos ajudar, né? Então, é válido, acho que, testar qualquer receita ou ideia. E tem mais uma que eu vi na internet que vou testar pela primeira vez. Coloquei, ó, a massa, a argamassa, numa sacola mais resistente e vou cortar a pontinha. Vou tentar colar o acabamento, os tijolinhos, com essa forma, essa maneira, sem ser com a colher de pedreiro. Vamos ver. Vi que já vende assim, a argamassa já ensacada, mas sai bem mais cara. Então, vamos ver se vai dar certo. Não adianta murchar essa barriga não, hein? Porque olha só, agora sim, depois de um banho... Sim, depois do banho o que aconteceu? Cheguei aqui, ó, o bolo já tinha sido atacado. E ai, papai! Ele ainda tenta murchar a barriga, gente. Ué, eu tentei resistir, né? Eu não consegui. Tá aqui, ó, bolo de chocolate. Maravilhoso. Pra comemorar um dia assim, né, cansativo, mas prazeroso. Sim. Missão cumprida. Por hoje, sim. Terminamos os trabalhos. E junto, preparei o peixinho que eu falei pra vocês, que não deu no almoço. Já deu uma beliscada também.
Ele combina muito nas refeições, mas serve também como aperitivo. E o peixinho da horta, vou mostrar mais pertinho pra vocês, ó. Aqui eu deixei uma folhinha dele. Opa! Sem fritar. Ela tem um aspecto aveludado. E quando é frito assim, fica crocante igualzinho um lambari, né? Um filezinho. Fica muito bom. E além disso, tem um saborzinho que lembra o peixe, não tem? Tem, porque você empana ele, né, com ovo e farinha. E é mesmo mais ou menos o mesmo processo. Não sei se vocês conhecem o lambari, né? Que é um peixinho bem pequenininho de água doce. Muito bom. Maravilhoso. E aí, também vai limão, eu coloquei limão, mas tem várias receitas. E lembra mesmo a textura muito do peixe. Sim. Substitui, então vale ter peixinho na horta aí, na mini horta, na horta no caixote, num vasinho, gente. Ele fica lindo, ele gosta de sol. Gosta de sol e de água, né? Sim, claro. E aí dá várias receitas, além de deixar bem bonito aí. Eu tava vendo que ele é antioxidante e ajuda na imunidade. E falando de imunidade, vou falar também dos resultados do meu exame antes de terminar esse vídeo, antes da gente encerrar esse episódio. E graças a Deus, o exame tá ali. Quer que eu pego? Eu pego aqui, ó. Tá. Deu tudo certo. O doutor falou que não é toxoplasmose. Ele explicou que possivelmente é o Epstein-Barr, não sei se eu tô falando certo o nome desse vírus. E diz que é um vírus muito comum, que diz que 90% da população já teve contato com esse vírus. E que algumas acabam sentindo mais os sintomas, como eu senti os inchaço, né? O inchaço aqui nos glândulos, que ainda estão aumentados e que acaba incomodando por conta do lugar, né? Por ser aqui, então estica a pele. E isso estava me incomodando. E ele diz que o nosso próprio corpo atua contra esse vírus, então ele vai sumir sozinho. E aí esses sintomas indesejáveis vão sair junto, como o cansaço e esse aumento. Então agradecer também o carinho de vocês, as boas vibrações, o apoio de sempre e nosso abraço especial para todos vocês. Com certeza. E tem mais abraços aqui, ó. Tem listinha também para encerrar. Tem uma listinha. Vamos botar aqui a lupa agora. Pá, ó, agora eu enxergo. O primeiro vai para Viviane Araújo, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Quer falar um? Vou falar para Maria Portela, de Santa Cruz dos Milagres, Piauí. Olha que bacana, precisamos conhecer Piauí. Claro, claro. Valéria Aparecida, Bebedouro, São Paulo. Valdemar Lima. Esse não sabemos de onde é. E a Marisa, de São José, Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Carla Beatriz, de Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Uma galera do Sul também. Cirlei, Florianópolis, Santa Catarina. A Ilha da Magia tá aí, ó, bombando. José Ramiro, de Uberaba, Minas Gerais. Terra do Chico Xavier, não? É a Regina, de Campos do Jordão. Campos do Jordão é São Paulo, não é? Precisamos conhecer também, ó. Tem uma lista aí do Brasil. Tem. Elisete Pereira, de Salvador, Bahia. Terra boa também, hein? E Jorge e Célia, que estão esperando também nossos abraços aí no Rio de Janeiro. Abraço para todo mundo, um abraço especial para os nossos membros. E logo mais vem novidade. Com certeza. Vem novidade aí, a gente compartilha com vocês. Por enquanto, é agradecer e até o próximo episódio. Paz, amor e pé na terra!